Graça e paz, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar da morte de Abraão. Abraão foi o único homem descrito na Bíblia como um amigo de Deus. Fique até o final deste vídeo, que vamos falar tudo sobre como foi a vida e a morte de Abraão. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Agradeço a Deus por nos dar a oportunidade em mais uma vez estarmos aqui falando da sua palavra que nos alimenta e nos fortalece. Abraão é o começo da fé e ele ficou conhecido popularmente como o pai da fé. A Bíblia diz que nós que buscamos a retidão e procuramos pelo Senhor devemos olhar para Abraão. Abraão era filho de Terá, que era 20 gerações depois de Adão e 10 gerações depois de Noé. E considerando que Noé ainda teria vivido 350 anos após o dilúvio, é bem provável que Abraão poderia ter conhecido seu ancestral. A nossa geração está muito focada em ser muito abençoada sem passar por provas e desafios. Vemos hoje em nosso dia a dia a pregação da prosperidade material. Não que seja errado buscar prosperidade material, pois o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas a história de Abraão nos mostra totalmente ao contrário e nos dá uma lição de vida. Abraão era filho de Terá. A Bíblia não menciona o nome da mãe de Abraão. Ele nasceu e residia na cidade idólatra de Ur dos Caldeus com a sua família. E em sua adolescência, Abraão teria começado a compreender que os homens da terra haviam se corrompido com a idolatria, adorando a imagem de esculturas de pedra e de madeira. Então, Abraão não aceitou mais adorar ídolos com seu pai Terá. A Bíblia diz no livro de Josué que Terá era um idólatra. Não sabemos por quanto tempo Terá adorou a falsos deuses, mas ao contrário do seu pai, Abraão tinha fé no Deus Altíssimo, e isso chamou a atenção de Deus. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, o que você tem feito para chamar a atenção de Deus sobre a sua vida? Notem que até ser chamado por Deus, Abraão não tinha feito nada de importante na vida. Mas o que chamou a atenção de Deus foi que Abraão andou na contramão das pessoas da sua cidade. Abraão se recusou a adorar falsos deuses. Existem 74 referências a Abraão no livro do Novo Testamento, ficando apenas atrás de Moisés, que possui 79 referências. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Abraão. Gostaria que você prestasse muita atenção agora no que vou te falar. Se você guardar as palavras do Senhor em seu coração e ser reto e justo na sua caminhada, você vai encontrar pessoas que vão clamar pelo seu Deus. Ou seja, ao invés de clamarem pelo Deus de Abraão, as pessoas irão clamar pelo Deus da vida de Maria, pelo Deus da vida do João, e assim sucessivamente. Assim como foi com Abraão, Deus quer escrever o seu nome na história e quer que o seu nome seja pronunciado por gerações futuras. Porque hoje estamos aqui falando de Abraão. Abraão não foi um grande escritor ou um grande rei. Abraão não foi um inventor ou um grande líder militar. Abraão não fez nada, exceto acampar onde lhe foi dito para ir e obedecer o que Deus lhe mandava fazer. E ser como um pai para algumas crianças que se tornaram grandes nações. A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também
está diretamente ligada à Igreja de Cristo, não se resumindo apenas aos judeus, ou seja, eu e você, que somos da fé, a Bíblia diz que somos filhos de Abraão. A história de Abraão começa quando o patriarca deixa a cidade de Ur dos Caldeus e segue em direção a Canaã. A partir daí, aconteceram diversas histórias mais ou menos conectadas uma na outra, envolvendo Abraão, a sua esposa e meia-irmã Sara e o seu sobrinho Ló. O autor do livro de Hebreus usa Abraão como um exemplo de fé várias vezes e se refere especificamente a este ato impressionante que é pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Nos dias de hoje, quantos de nós deixaríamos para trás tudo o que nos é familiar para simplesmente partir sem conhecer o nosso destino? A Bíblia deixa claro que Abraão teve seus momentos de fracasso e pecado, assim como todos nós temos. Sabemos de pelo menos 2 ocasiões em que Abraão mentiu a respeito de seu relacionamento com Sara, a fim de proteger-se em terras potencialmente hostis. Em ambos os incidentes, Deus protege e abençoa Abraão, apesar de sua falta de fé. Também sabemos que a frustração de não ter um filho foi muito difícil para Abraão e Sara. E assim, como acontece na minha e na sua vida, às vezes, não temos paciência para aguardar a resposta de Deus ou a bênção de Deus sobre determinado assunto. Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com a sua serva Agar, e Abraão concordou. O nascimento de Ismael não apenas demonstra a futilidade da loucura e a falta de fé de Abraão, mas também a graça de Deus em permitir que o nascimento aconteça e até mesmo em abençoar Ismael. Curiosamente, Abraão e Sara eram chamados de Abrão e Sarai naquela época. Mas quando Ismael completou 13 anos de idade, Deus deu a Abraão um novo nome junto com o pacto da circuncisão e uma renovada promessa de dar-lhe um filho através de Sarai, a quem Deus também deu um novo nome. Abrão, que significa pai superior, tornou-se Abraão, pai de uma multidão. De fato, Abraão teve muitos descendentes físicos, e todos que depositam a sua fé em Deus através do Senhor Jesus Cristo também são contados como filhos espirituais de Abraão. Porém, como toda ação gera uma reação, primeiro surgiu o conflito entre Sara e Agar, e mais tarde o conflito entre Ismael e Isaque. Os descendentes de Ismael acabaram se tornando amargos inimigos do povo de Deus. E assim, continua até hoje esse conflito entre Israel e seus vizinhos árabes. Não podemos cumprir a vontade de Deus em nossa própria força. Nossos esforços acabam criando mais problemas do que resolvem. Esta lição tem aplicações abrangentes em nossas vidas. Se Deus prometeu fazer alguma coisa, devemos ser fiéis e pacientes e esperar que Ele realize em seu próprio tempo. De todas as experiências de Abraão com Deus, a qual me chama mais a atenção é quando Deus pede que Abraão sacrifique a ele o seu filho Isaque. Eu sou pai e tenho um grande amor pela minha filha que nasceu de formas naturais. Imaginem Abraão, que esperou tanto tempo para ter um filho com a sua amada esposa. Imaginem como ficou a cabeça de Abraão ao receber a notícia do sacrifício de Isaque. A Bíblia não entra em detalhes sobre os sentimentos de Abraão a este comando, mas tenho a certeza que Abraão ficou muito triste e abalado. Mas Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Outro dia, estava eu conversando com o meu pai sobre este assunto.
e ele me disse que ele não teria coragem de sacrificar um filho. Mas Abraão, fielmente obedecendo ao Deus que era seu escudo e que havia sido extraordinariamente gracioso e bom para ele até este ponto, vai fazer o sacrifício do seu filho. Sabemos que, biblicamente falando, aquela seria a grande prova de fé de Abraão. Creio eu que Abraão tinha em mente que, mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus seria capaz de trazê-lo de volta dos mortos. Outra qualidade de Abraão que chamou a atenção de Deus era o seu caráter. Observe que quando Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus, Abraão não conhecia Deus, e mesmo sem conhecer Deus, ele tinha caráter. E isso fala muito sobre a pessoa. Quando um homem e uma mulher se casam, eles querem constituir uma família e ter filhos. E esse é o desejo de todo casal. A Bíblia diz que Abraão tomou Sara como esposa, e juntos eles construíram um casamento forte. Mas com o passar do tempo da vida de casados, eles perceberam um problema. A Bíblia diz que Sara era estéril e não podia ter filhos. Naquela época, a lei permitia que o homem arrumasse uma segunda esposa para ter filhos. Por isso, Abraão estava dentro da lei se ele arrumasse uma segunda esposa, pois era obrigação do homem dar continuidade à sua descendência. Mas Abraão amava tanto Sara que, mesmo seus familiares e amigos o pressionando para ter uma outra esposa, ele se manteve fiel a Sara, mesmo que essa atitude acabasse com a sua descendência. Considerando que Isaque nasceu quando Abraão tinha a idade de 100 anos, é bem provável que ele tenha convivido com os seus netos Jacó e Esaú por 15 anos, pois Isaque foi pai aos 60 anos de idade, muito embora o livro de Gênesis não menciona sobre esse convívio. No livro apócrifo dos Jubileus, o autor dessa obra escreve que Abraão havia acabado de abençoar Jacó quando se deitou ao lado do neto numa cama e então supostamente morreu dormindo, sem que seu neto, que estava abraçado com ele, percebesse. Foi somente ao acordar que Jacó percebeu que seu avô tinha morrido. Apesar de ser um relato interessante, não há qualquer certeza de sua veracidade. Essa história da morte de Abraão pode ter acontecido, mas também pode ser apenas uma lenda que surgiu entre os judeus da época. A Bíblia diz que Abraão morreu com 175 anos de idade em boa velhice. Isso quer dizer que Abraão morreu de causas naturais, já com uma idade bem avançada. Abraão foi sepultado por Isaque, que tinha 75 anos de idade, e Ismael, que tinha 90 anos de idade. O sepultamento foi na caverna de Maquipela, que ele, Abraão, havia comprado para sepultar sua esposa Sara. Deus fez 7 promessas a Abraão e cumpriu todas. Hoje, o nome de Abraão é conhecido no mundo todo. A promessa tornou-se realidade. Até mesmo os fracassos de Abraão demonstram que Deus, embora não nos proteja das consequências de nosso pecado, trabalha graciosamente a sua vontade em nós e através de nós. Nada que façamos pode frustrar os planos de Deus. Nossas vidas devem ser vividas de tal forma que, quando chegarmos ao fim dos nossos dias nesta terra, nossa fé, como a de Abraão, permanecerá como um legado duradouro para os outros. Acredite nas promessas de Deus para a sua vida e seja rápido em cumprir as condições para que Deus possa abençoá-lo. Não deixe a sua confiança depender do que o seu raciocínio lhe diz. Não importa quais são as suas limitações naturalmente falando. Deus pode realizar uma salvação completa e perfeita em você e através de você. Deus não pergunta se somos capazes, Ele só pergunta se estamos dispostos.
Se a sua resposta é sim, não há limites para o que você pode realizar através da sua fé em Deus. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.